Bom dia, pessoal. A gente vai focar hoje em 2 capítulos, espero ser breve. A gente vai falar sobre 4 sistemas: digestório, respiratório, cardiovascular e urinário, né? Eu dividi os sistemas em 2 semanas para não ficar muito pesado. A gente vai ver basicamente a anatomia e uma breve parte da fisiologia, de como esses órgãos de cada sistema funcionam, né? Lembrando que os sistemas eles são formados por vários órgãos e cada sistema vai ter esses órgãos especificamente trabalhando em conjunto, para que é como se fosse uma orquestra, para que aquele sistema funcione, né? E aí você vai ter a execução das tarefas de cada sistema, porque esses órgãos trabalham em conjunto, né? Então, o sistema digestório, primeiro, que todo mundo sabe, serve para quê? Para digerir, ou seja, tornar os alimentos, né, em tamanhos suficientes para que cheguem a ser absorvidos pelas células. Então, os nutrientes eles vêm da alimentação e aí eles precisam chegar a moléculas menores para serem absorvidas pelas células, basicamente intestinais, que é onde ocorre a absorção desses nutrientes, de forma que eles sejam distribuídos ao longo do corpo para suas funções, né? E aí, como eu falei, você come uma lasanha e aí você não vai conseguir fazer com que a lasanha entre na célula, ela precisa ser quebrada. Cada órgão do sistema tem um tipo de nutriente para quebrar e chegar a moléculas menores, de forma que estas sejam absorvidas pelas células intestinais. Só lembrando que, dependendo dos animais, existe a digestão intracelular e a digestão extracelular. Os poríferos, por exemplo, eles têm uma digestão intracelular dentro da célula e os demais animais extracelular fora da célula. Então tem essa diferença. As esponjas elas têm uma digestão um pouquinho diferente. E outras coisas que ajudam na questão da digestão são as enzimas, né? Não só a enzima digestiva, mas basicamente quando a gente está falando de digestão, as enzimas em si aceleram as reações. Como a gente está falando da parte digestiva, as enzimas vão então acelerar as reações dos processos digestivos. Então aqui, começando com a boca, as glândulas salivares, a parte superior do sistema digestório, faringe e esôfago, órgãos de passagem. Aí a gente tem estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, e as glândulas acessórias, que são fígado e pâncreas, ajudando aqui na digestão do intestino grosso. Deixa eu ver só o que eu botei aqui. Não, vamos resumir aqui, depois eu volto para o texto. Na boca a gente tem a digestão mecânica, porque a gente tem dentes e a mandíbula osso para poder fazer esse movimento de quebrar. E junto disso a gente tem a língua e nela a gente tem enzimas, que são as pitialinas e as glândulas salivares, que ajudam a umedecer esse bolo alimentar que tu está comendo. E a língua tem enzimas digestivas. Aqui na boca a gente tem a digestão do amido, que é um tipo de açúcar. E aí, esse bolo desce e chega no estômago. Esse estômago tem outros tipos de enzimas, mais ácido clorídrico, é um ambiente ácido, que favorece a digestão basicamente de proteínas. Mas aí, gordura e o resto do açúcar, porque aqui só digeriu um açúcar chamado amido e o restante. Aí a gente continua, intestino delgado, que é essa parte verdinha aqui. O intestino delgado tem ligação com o fígado e o pâncreas. O fígado manda uma parada chamada bile, que ajuda na digestão da gordura, e o pâncreas manda um suco pancreático cheio de enzima para ajudar a digerir proteína, gordura e açúcar. Então, o pâncreas ele manda um conteúdo pancreático, que é o suco pancreático. O fígado manda a bile, que ajuda na digestão primária da gordura. E o intestino também tem um suco entérico, que é formado por várias enzimas. Então, todas essas enzimas e bile misturados no intestino delgado, a gente vai ter a digestão de tudo. Proteína, carboidrato, que é açúcar, e gorduras. E no intestino delgado que a gente tem a absorção desses nutrientes, porque aqui eles chegam às porções menores e esses nutrientes como moléculas menores. O carboidrato vira glicose, a proteína vira aminoácido e o lipídio vira ácidos graxos, que são moléculas menores e conseguem ser absorvidas. E aí o restante no intestino grosso faz o quê?
formação do bolo fecal, que são as fezes, e a absorção de água para o que não presta sai através do ânus como fezes. O apêndice é uma parte rudimentar, né, que a gente tem algumas bactérias que ajudam também, só que quando dá problema você tem a questão das infecções e inflamações naquele local. Então, resumindo, a boca, a digestão mecânica pela trituração e mastigação, e a digestão química, que é algumas enzimas da língua que a gente tem lá, que são as amilases. Os produtos da digestão do amido viram maltose e bolo alimentar. Faringe e esôfago, órgão de passagem. No estômago a gente tem o hormônio gastrina, que faz com que sejam liberadas o suco gástrico, que é o HCl, com pepsina. E aqui você tem a quebra de proteínas e a substância bolo alimentar vira quimo, porque o bolo alimentar fica ácido. Depois disso, intestino delgado, você tem o fígado, que manda a bile, que ajuda a, como se fosse emulsificar a gordura, né? Deixar mais fácil de ter, ela deixa, como se, vamos dizer assim, você tá numa festa e quer deixar alguém bêbado para chegar naquela pessoa. Ela dá uma amolecida naquela pessoa para poder outra pessoa chegar. Basicamente isso. Pâncreas, suco pancreático, você vai ter enzimas e bicarbonato de sódio, que aí ajuda a quebrar a acidez do estômago, do material que está vindo do estômago. E o suco entérico, que é do próprio intestino, que vai ter algumas enzimas. Peptidases, que é o quê? Para quebrar peptídeo, proteína. Maltase e sacarase para quebrar açúcar. E lactase para quebrar, isso tudo para quebrar, na verdade, açúcar. E uma outra coisa que a gente tem nas células intestinais, no intestino grosso, é microvilosidades, que ajuda na absorção dos nutrientes. Ele é alto, né? E aí mais nutrientes são absorvidos. Aumenta a área de superfície de contato. E os produtos que a gente vai ter no final, como eu falei, glicose, ácidos graxos, glicerol, polipeptídeos, que são proteínas um pouquinho maiores, e nucleotídeos, que vão ser absorvidos para executar suas funções. Glicose vai entrar na produção de energia, que todo mundo sabe, né? Principalmente a glicose. Já no intestino grosso, a gente vai ter absorção de água e sais minerais, formação de fezes, e é onde a gente tem algumas bactérias que ajudam na própria proteção do trato gastrointestinal e produção de vitaminas K e B12. Então, aqui só para resumir, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Boca, mastigação e deglutição, glândulas salivares que ajudam na lubrificação, esôfago e passagem, estômago, formação do quimo e a parte de formação da digestão primária das proteínas, intestino delgado, que é aquilo tudo que eu falei, que digere tudo e absorve tudo, intestino grosso, que absorve sais minerais e água e depois libera tudo em forma de fezes, o que não presta. Tudo não, o que não presta. Sistema respiratório, a gente vai ter aqui, falando do segundo sistema, cavidade nasal, laringe, faringe, laringe, traqueia, e aqui a gente vai ter, depois da traqueia, os brônquios. Quando entra no pulmão é bronquíolos, e no final do bronquíolos, né, já aqui essa parte vermelha é pulmão, e no final dos bronquíolos a gente vai ter os alvéolos pulmonares. O que são esses alvéolos pulmonares? São redes de capilares sanguíneos em que a gente vai ter trocas gasosas, trocas de gás. CO2 que a gente pega, o O2 que a gente capta no ar vira CO2 e é eliminado. E aqui, no caso, a pleura é um saquinho que envolve o pulmão, que é como se fosse um saco de proteção. Também a gente tem aquilo ali. E o músculo da respiração, que fica logo abaixo do pulmão, acima do estômago, é a diafragma, que ajuda nos nossos movimentos respiratórios, de inspiração e expiração. Então, se eu pegar o nosso pulmão, que está em voga agora, esse sistema respiratório com esse vírus maluco, fizer um corte transversal, cortar aqui esse pedacinho, que é um brônquio, você vai ver no brônquio esses capilares aqui, que são os alvéolos, que parecem um cacho de uva, e aqui você tem a troca do O2 pelo CO2, né? E aí o O2 ele vai para o sangue e o CO2 é eliminado. Por que é importante, além do transporte do O2 pelo sangue, você tem a troca desses gases para que você consiga fazer a respiração. Então, o sistema respiratório
você tem a porção que conduz e a porção que funciona, que é a parte de bronquíolos e os alvéolos, que os alvéolos estão nos bronquíolos. A hematose é a troca de gasosas, que ocorre nesse pedacinho aqui dos alvéolos pulmonares, que são vários capilares, vários vasinhos sanguíneos que ficam fazendo essas trocas. E aí você tem essa troca nos alvéolos pulmonares e nos bronquíolos, você tem a troca desses gases, né? Basicamente isso. O O2 vai para o tecido e o CO2 ele volta para os gases, para os alvéolos. Então ele pega o O2 e manda para os tecidos, né, através do sangue, e pega o CO2 e volta e fica trocando esses gases, que é chamado de hematose. Os movimentos respiratórios, graças ao músculo diafragma, quando o diafragma ele contrai, você inspira, inala, e quando ele relaxa, você expira. Então esse movimento respiratório se dá graças ao músculo diafragma. Se vocês botarem a mão embaixo das meninas dos seios, ou seja, acima do estômago, vocês vão sentir, quando vocês inspiram, a contração do diafragma. E se vocês soltam ar, ele vai relaxar. Então, basicamente isso, o sistema respiratório é para que a gente consiga trocar gases de forma que os oxigênios eles sejam colocados no sangue e cheguem até os tecidos, porque os nossos tecidos precisam de oxigênio para poder sobreviver, que o nosso metabolismo depende de oxigênio. Então é graças a essa troca de CO2, né, que a gente vai ter, que a gente vai pegar esse CO2 e botar para os tecidos, para funcionar os tecidos. Aqui a gente tem um monte de enzima, mas assim, eu não vou focar nisso. Você tem a enzima que consegue fazer essa conversão, né, de do CO2, porque o CO2 vira gás carbônico e água. Então, função do sistema respiratório. A parte superior, para eliminar na parte nasal. O que a gente usa máscara? A gente tem um epitélio que protege a gente através dos espirros, por exemplo, e através dos pelos nasais, contra a entrada de invasores, porém nem sempre funciona, por isso que a gente usa máscara. E basicamente é fazer essa rede de capilares que fica nos nossos bronquíolos. Eles fazem essa troca de gases, né? Troca de gases lá para que o oxigênio consiga chegar no sangue e através dos tecidos. E também ajuda na nossa questão de inspiração e expiração para a gente conseguir respirar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. O músculo diafragma, ele é o principal músculo respiratório, ele é controlado voluntariamente, mas geralmente, além de você controlar, quando você está dormindo, né, você não vai controlar que você está respirando. Você tem um sistema nervoso autônomo, ou seja, não depende da tua vontade, que é formado por bulbo e ponte, que controla os movimentos respiratórios e cardíacos. Até porque a gente à noite não poderia, dormindo, controlar o nosso coração e o nosso pulmão. Sistema cardiovascular. É o sistema de circulação do nosso corpo, né, que vai envolver a parte de vasos sanguíneos e coração, e eles ajudam a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. Então, uma vez que o sistema respiratório mandou oxigênio, esse oxigênio precisa chegar no restante do corpo, ou seja, ser distribuído. Então, o sistema cardiovascular, ele faz esse transporte de oxigênio e outros nutrientes ao longo de todo o corpo. E como eu falei, formado por vasos sanguíneos e coração. Os vasos sanguíneos, eles têm como se fosse vários tubos, como se fosse um encanamento, né, por onde vai circular o sangue. E no sangue a gente vai ter esses componentes aí importantes, tanto o oxigênio como outros nutrientes, como por exemplo glicose, açúcar. Existem 3 tipos de vaso sanguíneo: artéria, veias e vasos. As artérias são vasos, então, por onde passa o sangue que vai sair do coração e vai transportar para todas as partes do corpo. Então, o sangue que vai sair do coração, ele sai pelas artérias. E o sangue que retorna, ele volta por como? Por veias. Então, como eu falei, as veias, eles pegam o sangue que vai para as outras partes e volta para o coração. Então, o coração aqui, o sangue que sai e para todo o corpo vai pelas artérias. O sangue que volta vem pela veia. Então, sai pela artéria e volta pela veia. Os vasos capilares são a parte microscópica dessas
desses vasinhos, veias e artérias, que vão fazer com que haja troca menor de substâncias. Então tem um vaso de calibre grande e ele vai se ramificando menorzinho, que são as capilares sanguíneas. E aí ele é a rede do Wi-Fi das artérias e das veias. Então eles têm um retorno de sangue. O sangue do coração ele vai para o corpo, que volta pela veia. Mas existe os capilares, que é o intercâmbio entre eles, que é necessário para que você haja uma troca mais eficiente. Então, o coração, além dos vasos sanguíneos, é um órgão também do sistema. Ele fica na caixa torácica, ou seja, acima na região dos peitos, né? E entre os pulmões. Então, os pulmões eles ficam na lateral e o pulmão fica meio mais voltado, a pontinha dele voltada para o lado esquerdo. Mas ele fica transversalmente, ele não fica totalmente do lado esquerdo. A função dele é bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, ou seja, a artéria para todo o corpo. Porque senão ele funciona como se fosse uma bomba de água. A água não chegaria até a caixa d'água, ou seja, o restante dos encanamentos. O coração é um órgão musculoso envolvido por membrana chamada pericárdio. A membrana que forma o sistema respiratório, o pulmão, é a pleura. E o saquinho que envolve o coração é o pericárdio. E ele é formado por cavidades, átrios e ventrículos, que a gente vai ver com mais calma. E são constituídos por miocárdio, porque precisa de uma força muito forte desse músculo para que essas contrações, junto com mande sangue para as artérias, para eles transportarem para o restante do corpo. Então, o sistema cardiovascular ele vai circular o sangue, vai transportar os nutrientes e oxigênio, e eu falei, formado por vasos sanguíneos e corações. Aqui são grandes vasos, artéria e veia. Aqui a gente vai ter átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, que formam o coração, que é formado por essas 4 cavidades. Então, como eu falei, o coração é dividido por 4 partes ou câmaras. De um lado você vai ter os átrios e do outro você vai ter os ventrículos. Então, do coração para o corpo a gente vai ter as artérias. Do corpo para o coração a gente vai ter as veias, né? Então, para os pulmões, você vai ter essa distribuição. As câmaras da direita recebem sangue pobre em oxigênio e o da esquerda sangue rico em oxigênio. Então, parte direita, eles recebem o sangue que vem do corpo. Por vir do corpo, vem sangue venoso. E aí vão para o pulmão, né? E aí vai ter a troca cheio de oxigênio, que é o sangue oxigenado, e o lado esquerdo vai distribuir para o resto do corpo toda essa parte de órgão oxigenado. Então, o sistema circulatório e respiratório eles trabalham em conjunto. Então, enquanto o lado direito, que está vindo do corpo, pega o sangue sem oxigênio, quando chega do lado esquerdo, vai para o pulmão, né, através da circulação que vai para o pulmão. No pulmão vai ter a troca do CO2, que é pobre em oxigênio, e vira O2, para que esse sangue venha oxigenado e seja distribuído para todo o corpo, porque o oxigênio tem que chegar aos outros órgãos. Então aqui é uma outra esquema que a gente fala um pouquinho do coração, que é formado por válvulas também, além dos átrios, que são as câmaras, eles são formados por válvulas que vão impedir os refluxos do sangue, ou seja, vai ter uma sequência de passagem. Você tem a tricúspide do lado direito e a mitral do lado esquerdo, e aí cada uma vai trabalhar para que esse sangue não retorne. O bombeamento do sangue, ele é controlado por 2 movimentos, como eu falei, músculo, né? Se contrai a sístole e se relaxa a diástole. É como se fosse o diafragma aqui do coração, mas eles têm nomes bonitos, né? E aqui, ó, o que acontece no átrio direito? Como eu falei, no lado direito é o sangue pobre em oxigênio. O átrio direito, a cavidade superior que recebe o sangue do corpo. E no ventrículo, a cavidade de onde o sangue venoso sai do coração e vai para o pulmão. Então, chegou do corpo, átrio direito e ventrículo, vai para o pulmão, volta para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo manda para o resto do corpo. Basicamente isso. Então, átrio direito recebe o sangue, manda para o ventrículo, vai para o pulmão pela artéria pulmonar, volta pelo átrio esquerdo, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo vai para o coração através da artéria, que vai ser distribuída por todo o corpo, um sangue arterial oxigenado pelos pulmões, sangue venoso. Então, chegando na circulação,
quando volta um sangue pobre, cheio de CO2, que aí vai voltar pelo lado direito. O lado esquerdo bota oxigênio, o lado direito recebe um sangue pobre em oxigênio. Então, como eu falei, se vocês quiserem ver mais ou menos as artérias, são vasos com grande calibre, porque elas precisam pegar a força do coração, o sangue que vem do coração, para poder mandar para o corpo. Quando você rompe uma artéria, é muito sangue que é jorrado. Veia, são vasos um pouquinho mais finos que as artérias e tem como função levar o sangue desses capilares para o coração, ou seja, ele traz a troca e leva para o pulmão. Então, basicamente é isso, o ciclo da circulação. Você pode ter o ciclo pulmonar, ciclo curto, ciclo longo, grande, pequena circulação entre o coração e o pulmão, e a grande circulação entre o coração e o corpo, basicamente isso. E aqui o ciclo da circulação, você pode ter esses dois tipos de circulação no corpo humano, né? E o ciclo cardíaco, como eu falei, o movimento de contração é a sístole, o movimento de relaxamento é a diástole. São eventos mecânicos, né? Porque o coração bombeia, que faz com que haja alteração de fluxo e pressão desse coração para que o sangue consiga ser bombeado, né? No coração. Então, a sístole contrai e ejeta sangue, manda sangue. E, pelo contrário, a diástole relaxa, né? Para que o sangue retorne. Então, o sangue está cheio, contrai para mandar para o corpo. O sangue relaxa, o coração relaxa para receber o sangue do resto do corpo. E aqui isso tem a ver com as pressões arteriais também. O sistema linfático, ele faz parte do sistema circulatório, vamos dizer assim. Ele é constituído por linfa, vasos linfáticos e órgãos linfóides, amígdalas, timo, linfonodos. Ele é acessório, ou seja, ele complementa o sistema respiratório e ele ajuda na questão de mandar as respostas imunológicas para o sangue. Então, ele faz um intercâmbio da parte imunológica com a parte sanguínea. Sistema urinário, para a gente fechar, eu sei que está meio corrido, mas a gente está chegando no final do ano, eu tive que falar de 4 sistemas. É formado pelos rins, são 2, né? Formato riniforme de feijão. E aí aqui a gente vai ter ureteres, bexiga e uretra, que é um órgão comum do sistema urinário e reprodutor. O rim é o que faz a filtragem do sangue, né? Reabsorve algumas substâncias e excreta. E aí o produto originário passa pelo ureter, chega até a bexiga, né? Que é onde vai ter a formação da urina, né? Aqui você vai ter a formação da urina, que vai chegar na bexiga, que é um órgão musculoso que armazena essa urina formada pelo rim. E aí é eliminado pela uretra e chega ao sistema respiratório, reprodutor de cada um. Se for pela mulher, a urina sai pela vagina, e se for pelo homem, sai pela uretra masculina, que aí vai ser expelido pelo pênis. O sistema urinário, então, filtra o sangue, reabsorve substâncias que são boas para o corpo e as que não são excretadas na forma de urina. Então, se eu pegar o rim, que é a parte que é funcional para a formação da urina, você tem o túbulo renal, vários túbulos renal, córtex e medula. A parte do córtex é onde a gente tem os néfrons, que é a unidade funcional que faz essa troca de substâncias boas e substâncias ruins. Nessa parte do néfron, você vai formar esses capilares aqui, que você vai ter absorção de substâncias e eliminação de outras. Uma vez que eu formo a urina, ele passa pelo ureter e segue para a bexiga, né? Aqui eu tô falando de formação de pedras, né? Mas ele chega para a bexiga, esse material que é o filtrado do rim, que já é chamado de urina, passa pelo ureter e é armazenado na bexiga. Por que a pedra atrapalha? Quando a pessoa bebe pouca água e absorve muitas substâncias e não tem absorção de água, vai acumulando substâncias, cristais. E aí esses cristais podem formar pedras que podem ou obstruir ou causar dores naquele local. Então, resumindo, o rim é órgãos onde o sangue é filtrado e se forma a urina. O ureter, ele pega a urina formada e conduz até a bexiga. E a bexiga é órgão em forma de saco que armazena a urina, que tem uma certa capacidade, né? Dependendo das pessoas, aguenta menos quantidade de água armazenada, outras não. E a uretra é que transporta a urina da bexiga até o exterior, ou seja, por onde vai sair a urina. Então, assim, o rim, deixa eu lembrar que eu ia falar do rim. Ele é formado por vasos sanguíneos e eles possuem os néfrons que vão fazer
essa filtragem do sangue. O néfron, como eu falei, é formado por glomérulos, né? Cápsula do glomérulo, túbulos e túbulos. E isso tudo tudo junto e misturado, eles recebem o nome de corpúsculo renal. E aí, o que a gente vai ter? Essa formação da urina, ela vai se dar em duas formas, filtração e reabsorção. Então, a filtração vai acontecer nos glomérulos, e os glomérulos vão pegar, que são esses vasinhos aqui, vão filtrar o que é bom e o que é ruim. E aí, o que não é filtrado, o que é filtrado é reabsorvido, o que não é filtrado vira xixi. Basicamente isso. Como se fosse a ideia das fezes. Então, você tem a formação da urina em duas fases. O que é filtrado e é bom é reabsorvido para voltar à circulação, né? Que é uma rede de capilar. E o que não presta, ele se mistura com a água e vira urina. E aí é eliminado, né, para fora do corpo. Então, tudo que é ruim é eliminado pelo fora do corpo. No sistema digestório pelas fezes e no sistema urinário pela urina. Então, basicamente é isso. E essa semana a gente viu esses 4 sistemas. Meio que corrido, mas é o que a gente consegue fazer, né? Nesse final de período aí. Então, qualquer dúvida, a gente se fala no Classroom. E uma boa semana de aula a todos.